Amém, povo de Deus? Tudo bem com vocês? Amém? Deixa eu ajeitar aqui o meu caderno. Calor, né? Muito. Assim mesmo, irmãos. Vamos nos habituando, né? Que não vai melhorar, né? Quem lê Bíblia sabe que não vai melhorar. Jesus está voltando. Aleluia. Jonathan, coloca para mim Jeremias 1:8. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Hoje o culto com os obreiros. Você é obreiro do Senhor, que sabe que é, e para você que ainda não sabe que é. Né? Tá dando risada porque você já sabe? Oh, aleluia. Deixa eu ver aqui. Coloca o 4 em diante. O tema dessa mensagem, o Senhor já me deu há muito tempo, irmãos. Acredita? Deus, ele é lindo, né? É o poder do chamado. Quando domingo aqui o pastor começou a ministrar, eu já falei, meu Deus, ó o mistério, ó o mistério. Amém? Então diz assim, o Senhor dizendo, né, a Jeremias, a mim veio a palavra, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, pode continuar, o 6, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Só isso. Todos nós conhecemos as histórias da Bíblia, de homens e mulheres que foram chamados por Deus. E sabe o que é o interessante disso? É que Deus, quando Ele decide chamar, Ele chamou e ponto final. Eu tenho isso comigo. Deus te chamou, Deus te formou, Deus te criou para um propósito. Lembra que quando você não conhecia Jesus, existia um ponto de interrogação tão grande na sua cabeça, que você falava assim, por que eu nasci? E para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Aí Jesus apareceu e mostrou para você que você nasceu para Ele, para o Pai, que você tem um propósito, você foi criado para um propósito, você foi chamado por Deus. Que privilégio ser chamado por Deus. A princípio, ser chamado por Deus traz o quê? Medo. Todos os homens tiveram medo, eu tive medo, você tem medo. Mas Deus decidiu. E nós, na caminhada, nós descobrimos que quando Deus quer, irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. E eu estive estudando sobre o chamado. O chamado de Deus, ele é um conceito muito presente na palavra de Deus. E se refere com você e Deus. É uma determinada missão, o chamado é uma determinação de Deus para uma missão, para um propósito na sua vida, através de você, em você e através de você. É um convite especial que envolve um relacionamento íntimo com Deus. Isso quer dizer que para você exercer o chamado, viver o chamado, você precisa ter Deus como prioridade. Porque Deus, Ele nos deu a responsabilidade de cumprir este propósito. E este propósito, esse chamado, é uma jornada, é uma vida. E Ele entregou isso para você, sem você pedir. Você pediu para nascer? Você, até pouco tempo atrás, você nem sabia o porquê da sua existência. Você nasceu, você foi feito
para Deus. Coloca isso na sua cabeça. Hoje, agora, se você já tem isso, então reforce isso. Você nasceu para Deus. Você é de Deus, ponto final. E foi Ele que falou. Antes que você nascesse, Mateus, antes que você nascesse, Carlen, Deus já sonhava, projetava você. Que coisa, gente, já é para ficar mais apaixonada por Jesus. Já é para você se derreter por Jesus, saber que Ele sonhou com você antes de você nascer. Ele sabia como você ia andar, você ia se comportar. Quando uma mulher está grávida, ela fica com aquela ansiedade do filho nascer, né? Tá aí a nossa mamãezinha, né? A Paola, que ficava, como será o Isaac? Será que ele vai puxar os olhos do pai? Será que ele vai ter o meu temperamento? Será que ele vai ter as minhas habilidades? Deus já sabia de tudo sobre você. Você não é surpresa para Deus. Por isso que você não pode fugir do chamado quando você fala assim: Senhor, mas eu não sei falar, como quem falou assim? Senhor, eu tenho a língua pesada, Moisés, né? E Jeremias então, gente, olha a história de Jeremias, melindroso, melancólico, Davi, né? O menor da sua casa. Deus também chamou as mulheres, chamou quem? Débora, uma senhora já de idade, avó, chamou ela para ficar debaixo de uma árvore, ficar fazendo o quê? Profetizando. Deus usou a boca dela como uma ferramenta. E é interessante que ela não falou assim: ah, não, agora, Senhor, agora só está doendo, agora só tem um negócio que dói as pernas, dói as costas. Não. Ela obedeceu o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque quando você obedece o chamado de Deus, você se torna a resposta de Deus para o mundo. Então, e quando você não obedece, você faz parte do problema. Ou você é a resposta, ou você é o problema. Você que escolhe. Deus chama, mas eu tenho que ter a consciência da minha importância e da minha responsabilidade no chamado de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, não é ficar perguntando por quê, para quê, como, porque é o que todo mundo faz. Quem aqui que Deus chamou e falou assim: como eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer, que cenário eu vou fazer, qual tempo eu vou fazer, como a Grace falou aqui, a missionária Grace. Eu pensei que fosse daqui a alguns anos. Isso vem na nossa mente muito forte. Ah, Senhor, mas quanto tempo vai acontecer? Olha só, Davi foi ungido um menino, mas levou tempo para ele tomar posse do trono. Mas ele já foi chamado. Ele já foi chamado. E isso aconteceu na vida de Davi, acontece na vida de muitos. E a grande questão aqui, irmãos, é essa, de entender o nosso chamado. Entender que aquele que chamou, ele é responsável por você. Você tem que entender que você é responsabilidade de Deus, porque você não quis nascer, não é verdade? Quem quis nascer aqui? Ninguém, né? Você não escolhe nascer, você nasceu porque é vontade de Deus. Aí Deus te chama, e aí Ele faz promessas para você, fala que você vai fazer coisas extraordinárias. Aí você fica assim, perdido, fala: meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Senhor, eu não tenho nada. E aí fica aquela coisa, sabe, aquela pressão, achando que é hoje, corre de um lado, corre de outro. E uma das coisas que o efeito do chamado, irmãos, causa em nós, você sabia que o chamado causa em nós raiva? Você sabia que tem esse efeito? Por quê? Não é o chamado em si, mas é a nossa imaturidade. Porque a gente quer fugir do chamado, a gente odeia o chamado, porque você fala: a minha vida não está dando certo porque eu não estou cumprindo o chamado. Quem é que já pensou isso? Não precisa levantar as mãos. Aí você começa a odiar o chamado. Aí você fala: minha vida não vai para frente porque é do chamado. A minha casa está um caos por causa do chamado. Você está odiando o chamado. Aí você quer fugir do chamado. Não vai dar para me fazer, fica igual o Jonas. Não, porque esse povo não merece Deus. Olha só, não merece, né? Aí você odeia o chamado, você quer fugir do chamado. Tudo isso, porque não entendemos o chamado. Aí você culpa o chamado, você foge do chamado, você nega. Gente, quem aqui que já não se escondeu na cadeira? Quem aqui?
Se eu falar, irmão, toda hora vocês vão ficar levantando a mão. Então não precisa levantar a mão, não. Só dá uma risadinha que eu já vou entender. Quem aqui que não ficou se escondendo na cadeira? Sentou no último banco, se escondendo. Aí fala, irmã, você canta? Ah, irmã, Ah, irmã, você prega? Ah, sabe? Irmãos, eu já passei por isso. A gente precisa resolver isso com a gente, porque com Deus já está resolvido, Ele já chamou. E esquecemos que o Senhor preparou ferramentas tão poderosas. Irmão, nós temos tanta ferramenta, nós não usamos nada daquilo que o Senhor já deixou totalmente disponível para mim e para você. Como a missionária Grace falou assim, tem que acessar. Em vez de acessar, se preparar, qual é a minha atitude? Me esconder, fugir, culpar. Gente, a culpa, eu não vou fazer o chamado, porque assim, sabe assim, eu vou te falar, assim, esse momento eu vou cuidar da minha vida, nesse momento eu vou fazer isso, eu tenho os planos. Não, o senhor chega assim, com um plano assim, derruba tudo e agora, não. Se você está rindo, você já fez isso com Deus? Quantos de nós, irmãs? A gente coloca os nossos planos para Deus, aí Deus só vê assim e fala, tá. E o chamado? Ah, o chamado. Chamado do que mesmo, Deus, que eu tenho? Deixa eu ver, são quantos dons, não sei o quê. Ah, não tem nenhum desses, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não sei fazer. E assim, no momento também eu não tenho assim tempo, porque o chamado, irmão, o chamado requer de nós tempo. Se você tem um chamado para ministrar a palavra, eu preciso fazer o quê? Mergulhar na palavra. Se você tem um chamado de louvar, você tem que estudar a música, pelo menos você tem que ensaiar, né? Procurar usar essa ferramenta para melhorar. Porque assim o Senhor faz conosco. Você está sendo lapidada, cuidada, nisso é o seu caráter, o meu caráter está sendo formado, forjado. Então, se eu tenho um chamado para trabalhar no Ministério Infantil, eu vou pesquisar sobre o departamento infantil, vou fazer curso. E hoje em dia não precisa nem pagar. Hoje em dia no YouTube ali você faz de tudo. Então tem que ter um preparo para o chamado, para fazer com excelência. E Deus sabe disso. Tanto que Ele faz o que? Ele abre a porta, Ele dá condições, meios. A igreja é o lugar do chamado. Porque eu já praticamente já fiquei de porteira, no som, tudo um pouco. Já fiquei. Tudo. Então assim, na igreja é um lugar que você aprende. Todo mundo aqui, fala aqui, quem sabia fazer alguma coisa. Foi na igreja, a igreja é uma escola. Você exerce aqui. Aqui, por isso que Deus falou assim, ficar em Jerusalém, até que do alto seja vestido. Fique aqui, aprenda a lidar com as pessoas, porque o chamado nada mais é, irmãos, de lidar com as pessoas. Não tem como ter um chamado de ficar em casa, um chamado de assistir culto em casa. Gente, esse não é um chamado do Senhor, não, é de outra pessoa, mas não é de Deus, não. O chamado tem muito a ver com as almas. É o propósito de Deus, o propósito que o Senhor tem na minha vida, tudo aqui é para louvor, honra, glória do nome dEle e alcançar vidas através do meu chamado. Às vezes o seu chamado é ficar de porteiro, então você vai ser o melhor porteiro. Você vai ser o sonoplasta, você vai ser o melhor sonoplasta. Você vai ser o pregador, então você vai estudar a palavra, vai se dedicar, vai mastigar, vai comer, vai engolir, vai respirar a palavra, vai viver para a palavra. Vai fazer com excelência, porque você não está fazendo para o homem, é para Deus. E nós nos perdemos no chamado, porque a gente esquecemos, sabe? Tira o foco, vou fazer para o homem, esquece que é para Deus, e já é bíblico isso. Faça para o homem como se fosse para Deus. Sirva, porque irmão, não tem como a pessoa falar que tem chamado e não gosta nem de levantar uma cadeira. Eu não sei que chamado é esse. Eu fico impressionada, desses anos que eu tenho, eu não entendo a pessoa que fala que tem chamado, é cheia do Espírito Santo, ela não consegue fazer coisas mínimas, coisas pequenas, que não exigem muito esforço, que é cuidar da casa de Deus, que é se importar com as coisas de Deus. Deus confiou em quem? Nos anjos? Não, confiou em mim e você. Quando o Senhor me chamou, vocês
vocês vão ver uma história que vocês conhecem um pouco da história pela versão do pastor. Vocês não conhecem pela minha história, a minha versão. Também nunca vocês perguntaram. Vocês nunca perguntaram, mas hoje o Senhor preparou. A primeira vez que o Senhor me chamou, Ele chamou a mim primeiro. Acontecia, nós estávamos numa igreja bem pequenininha e congregávamos ali. E últimos dias da festa, Deus usou uma missionária. E essa semana eu fiquei pensando muito nisso e eu fiquei muito emocionada porque a minha mãe estava nesse dia da festa. E aí, ela olhou para mim e falou assim: Cristiane, o Senhor vai te arrancar daqui da cidade. E Ele vai te levar para um lugar. E lá está o seu nome e o nome do Christopher. E aí eu peguei aquela palavra, né? Nós já havíamos pastoreado antes, nós estávamos dando um tempo, o pastor estava na itinerância e eu ficava ali na igreja, né? Congregando e auxiliando. Porque quando você tem chamado, irmão, não tem jeito de você fugir do negócio. Você chega na igreja para ajudar, quando você vai ver, você já está ali, né? Está fazendo. Como foi falado aqui, é automático, né? Você já está fazendo, é uma coisa que te impulsiona. Porque isso é a força do chamado. Você não entende, você está chorando, está brigando com Deus, aí de repente você está lá fazendo. Não, Senhor, eu vou fazer. É assim, é a força do chamado. E aí ficou aquela palavra e o meu esposo, ele tinha ido pregar e ele chegou exatamente naquele tempo. Você vê como as coisas de Deus, elas se encaixam. Deus não é um Deus de confusão. Se você está no meio da confusão, eu quero te dizer, Deus não é um Deus de confusão. Peça sinal, faça prova com Deus, mas quando você tiver convicção, vai até o fim. Não fica toda hora teimando com Deus, provando Deus toda hora, não. Você não precisa de confirmação para aquilo que Deus já disse sim. Deus já mandou você fazer. Não se engane, não caia na sua emoção, não caia nesse pensamento, nesse sentimento. E ali o Deus falou através daquela menina e foi passando o tempo e vocês conhecem o pastor e o pastor começou a indagar a Deus. Como, Deus, que o Senhor fala com a minha esposa, né, e não fala comigo e tal, e foi passando. Passou acho que 1 ou 2 meses, estávamos numa conferência e ele lá, e eu sempre gostei muito de tirar foto, né, que é uma coisa minha, né, porque a foto eterniza o momento, tá bom? E aí, e o pastor ali adorando, e de repente chegou o líder do louvor e colocou, quando ele abriu o olho, aquela mão no peito dele, usou as mesmas palavras: eu vou te arrancar dessa cidade e vou te levar para um lugar que ali está o seu nome e a sua esposa. E aí, irmãos, tem como duvidar agora? E por que você duvida quando Deus já confirmou? E por que você acredita nas mentiras? E por que nós olhamos para as dificuldades? Irmãos, o cenário, nós não podemos esperar ter um cenário perfeito para fazer as coisas. Não existe cenário perfeito. O que existe é a vontade de Deus prevalecendo na minha e na tua vida quando você acredita. Daí então você vai ser feliz. Não seremos felizes, irmãos, enquanto não fizermos a vontade de Deus. Sabe por quê? Você não foi feita para você. Deus, Ele divide você com o seu casamento, com a sua família, mas o primeiro lugar Ele não divide com ninguém. Ele não divide com ninguém. Existe um vazio que só Ele preenche. Só Ele tem esse poder de preencher. E eu vou te falar, e se você ficar sem nada, Ele ainda preenche esses outros vazios. Da paternidade, da maternidade, Ele preenche. E ali começou o processo, né? E na época eu fazia a PEC, né? Não sei se vocês conhecem a PEC. A PEC é o pastoral infantil, que eu sempre gostei também de trabalhar no ministério infantil. E eu fazendo o curso ali, né? Pastoreando também, aquela vida corrida de Campo Grande, né? Quem mora em Campo Grande sabe. E eu fui percebendo com o tempo que o pastor já estava se esfriando naquela convicção. E ele começou a crescer dentro com licença, do hospital. E aí o que a mulher faz nessa hora? Ela vai usar a ferramenta oração, irmãos, porque no chamado nós temos muitas ferramentas disponíveis. Eu comecei a orar, eu lembro que o pastor levantava cedo, ia fazer caminhada antes do serviço, e olhou o tempo que eu aproveitava para orar sem ele em casa, para não ouvir, né? Porque eu ia falar dele para Jesus, ele não poderia ouvir.
E aí nós estávamos pastoreando e teve uma festa de novo. Tem um mistério esse negócio de festa, né? Uma festa. E aí Deus usou a pregadora, irmãos. No meio terminando assim a festa, aquela ela pregando, e ali ela pregando, de repente ela vira pro pastor e fala: homem, eu vou te arrancar dessa cidade. E eu sentada junto com as irmãs ali, né? Era uma festa das irmãs, só agradecendo: obrigada, Jesus, né? Porque é assim que a gente faz, né? Tem que comemorar as vitórias, irmãs, pelo amor de Deus, celebre, comemora, faça um caderninho de oração, um pote de gratidão e comemore as vitórias. Você não sabe a luta que você enfrentou no mundo espiritual, Deus agiu a seu favor, aí chega a bênção e você fica assim: obrigada, Jesus. Para com isso, em nome de Jesus, para. Celebre, né? Começa a viver um pouco do céu. Aí Deus enviou. E quando Deus envia, irmãos, Ele faz tudo, Ele providencia, Ele abre porta, Ele chegou, acabou os inimigos, acabou tudo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei numa cidade, 3 mil habitantes, longe da família, e para mim foi um choque. Ficar longe da família, ficar longe de... Larguei meu emprego, o pastor largou o emprego dele, a nossa casa, e fomos para lá. Levei um choque, sim. Minha vida mudou, assim. E eu sempre fui muito na obra, desde jovem, eu gostei muito de estar na obra. E ali eu achava que por ser interior, as pessoas morar pertinho, ter toda aquela... de ser próximo, as pessoas tivessem um ânimo, sabe? Você pensou quando você veio pra cá? Era uma paradeira, irmãos. E eu 220 ali, ó, trabalhando, né? Acostumada. E ali para fazer aquele evento, fazer as coisas, era tudo aquela canseira, aquela dificuldade. Mas a gente continua, irmãos, porque Deus dá um projeto e a gente não sabe o que vai acontecer. E isso que te dá medo. Porque por que você tem medo de se entregar? Porque você não sabe o que vai acontecer da sua vida. Você, o que vai ser da minha vida se eu se entregar para o Senhor? O que o Senhor vai fazer comigo? Parece que Deus é o bicho-papão, né? Agimos assim. Então, os pontos mais críticos que aconteceu foi quando eu engravidei. E aí logo foi uma gravidez de risco. Aí minha sogra, finada sogra, ficou enferma. E aconteceu abaixo-assinado. Então foi um ponto muito crítico ali. Muito mesmo. Porque eu já havia ali passado todo aquele ano longe da minha família, toda aquela situação, porque quando fomos para o campo, eu tinha mais ou menos 37 anos, e nós substituímos um pastor já idoso, que havia feito o quê? Construído a igreja. Aí pensa, aí chega lá, você acha que eu sou jovem? Eu era mais jovem ainda, né? Aí eu chego com um casal novo, de pastor, da capital, para substituir um pastor que construiu uma igreja. O povo achou que, tipo assim, eu caí de paraquedas lá. Né? E não foi, Deus que me arrancou, Ele me arrancou, porque eu não queria ir. Né? Eu falei: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Toda essa situação, longe da minha família, a cidade fazendo baixo-assinado, toda aquela hostilidade. E aí você se depara com o quê? Hostilidade, intimidação, comparação. A comparação dói, irmãos. Porque eu substituímos um casal de pastores idosos. Falei: meu Deus, pensa assim, o que essa guria vai ter para oferecer? E eu ficava pensando: mas meu Deus, é tão bom a gente servir a Deus na nossa mocidade, né? Tem gente que está deixando para servir a Deus, irmão, quando está tudo despencado, quando está tudo caído, tudo, sabe, só o resto. Não, irmãos, não vamos deixar para oferecer a Deus a velhice, não. Se você é jovem, ofereça para Deus a sua juventude. Ofereça para Deus a sua capacidade. Ofereça para Deus a sua habilidade. Oferte para Deus seus dias, seu tempo. E quando começamos a vivenciar todo aquele momento ali de tantas situações e hostilidade, medo, rancor, né? Eu recorri para uma arma que é a oração. Eu falava: Senhor... E como nós morávamos no mesmo quintal, eu orava e falava assim: Senhor, uma oração que não saía da minha cabeça: Senhor, não me deixe sucumbir nessa cidade. Porque, irmãos, a solidão, eu sempre gostei de solitude, não de solidão. Já faz parte da minha personalidade. Mas a solidão, ela dói. E a solidão, irmãos, é você estar no meio da multidão
e se sentir só, sentir excluído. As pessoas te julgam, não conhecem você, não conhecem o seu passado, a sua trajetória, te julgam, né? Começam a te medir como se você fosse uma pessoa que não tivesse nada para fazer na vida, né? Mas Deus, Ele chama. E a gente tem que entender isso, que não é porque você vê uma pessoa hoje, né, no auge da fama, sabe, assim, Deus usando tremendamente, você fala, não, isso aí é só mais um. Tem uma história, irmão, uma história de renúncia, uma história de abandono, uma história de medo, de comparação, de rejeição. Mas em todo o tempo Deus nunca nos deixou desamparados. Eu sentia a mão de Deus comigo, eu orava e falava, Senhor, não me deixa sucumbir nessa cidade. Não me deixa, porque eu lembrava que eu só estava lá por causa que foi Deus que me levou. E isso tem que ser a minha e a tua garantia. Você só vai cumprir o chamado porque você sabe quem te chamou. Você só vai cumprir o chamado porque tem alguém responsável por você. Nunca, nunca coloque isso em xeque-mate. Não permita que o abandono, a rejeição, a raiva, a ira, a comparação, a intimidação, o julgamento das pessoas tire de você essa convicção. Porque quando você abandona o chamado, você não abandona só o chamado, você abandona você. Você vive na insegurança, e essa insegurança não vai anular o poder de Deus. Não, nunca vai anular o poder de Deus. Os meus defeitos, os teus defeitos, nunca vai anular o poder de Deus. Nunca. Porque Ele nos chamou. E aí Deus começou a trabalhar, e Ele sempre trabalha para quem nele confia. Ele trabalha por você porque você ora e você confia. E porque você é filha de Deus. Deus não vai te tirar de um lugar para você padecer. Você vai passar sim dificuldade, mas não vai ser para padecer. E aí você começa a ver que Deus vai te renovando, como Paulo falou, a cada dia, né? Por fora parece que está um caco, irmãs. Por fora parece que está só ruína. Mas dentro de você existe uma chama. Dentro de você existe um poder. Dentro de você existe um chamado. Dentro de você existe o Espírito Santo te falando, você não está só. Você pode se sentir só, mas você não está só. Porque Deus não o abandona. Deus nunca abandonou e nunca abandonarás. É o caráter dele. Todos os dias você pode acreditar que Ele está com você, independente do seu sentimento, independente do cenário. Ele é fiel para ficar com você até o fim. E não tem nada que muda isso. Então o Senhor começa a fazer essas coisas. E aí Deus também vai trabalhando o caráter. Você tem que lidar com as comparações. Você tem que aprender, sabe, que o espírito de intimidação é porque tem algo precioso em você, minha querida. Se alguém te humilha, se alguém te afronta, não se sinta culpado. Existe algo em você que incomoda essa pessoa. A comparação não é muito sobre você, é sobre quem te compara. Asaf falou assim, olha, eu quase desviei, porque eu fiquei olhando a vida do ímpio, me comparando. Olha um exemplo lindo desse. Então o seu talento é seu. E o seu talento é único porque você é único. O que você vai fazer é único. E vai deixar sua marca, vai deixar o seu legado. E é isso que nós temos que ter a convicção. Que qualquer pessoa pode vir aqui dar uma palavra, um testemunho, mas o seu vai ser diferente, vai ser único. E Deus, Ele ama isso. Você já viu Deus comparando com alguém? Não, Ele chama todo mundo. Ele fala, eu estou com você, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, eu vou te dar, eu vou te levar, eu vou te colocar. Deus faz promessas tão lindas para mim, para eu, para você. E a gente esquece na primeira luta, na primeira cara feia, na primeira dificuldade. E como que fica o Espírito Santo observando a minha e a tua vida? A gente tem tanta necessidade, irmão, de aceitação das pessoas. E foi isso que o Senhor começou a trabalhar comigo. Filha, eu que te aceito. Se a pessoa não te aceita, ela não é digna de você. Se a pessoa não aceita do jeito que você é,
É uma lamentação, é um problema dela. Você pode mudar para melhorar, para ser a sua melhor versão com Cristo, não você sozinha, não você para agradar alguém. Então temos que entender isso no chamado, porque a gente fica olhando a grama do vizinho. Você sabia que às vezes a grama do vizinho é artificial? Existe grama artificial, uma grama que nunca fica amarela, sempre podada, sempre bonitinha. Cuidado, essa grama pode ser artificial, mas a sua é verdadeira. E Deus trabalha, irmãos, com aquilo que você é, não aquilo que você acha que é. Olha só o que acontece ali em Jeremias 29:11, que fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Deus, eu e você, nós não nos conhecemos, irmãos. Por isso que a gente coloca dificuldade, por isso que nós colocamos impedimento. Eu não vou alcançar. Você acha que Deus vai fazer uma promessa para você não alcançar? Que Deus é esse? Você é propaganda de Deus. Deus é responsável pela sua vida. Ele tem um nome a zelar. Ele tem um nome a zelar. Ele carimbou o Espírito Santo dentro de você. Porque este é o nosso Deus. E eu faço uma pergunta para você: se você tem um chamado e você não está exercendo, quando é que você vai exercer? Se não for agora, quando será? Quando que você vai obedecer ao chamado? E o que precisa para você obedecer ao chamado? O que precisa de acontecer, de ruim ou de bom? Porque muitas vezes a gente só espera acontecer de ruim. A gente fica tão assim dependente da prova, tão dependente, sabe? Fica nesse ciclo de não, agora eu vou porque aconteceu isso. Agora eu faço porque não, irmãos. Deus não quer isso para mim, para você não. Que Deus é esse? Que está sempre castigando. Deus, Ele nos entrega os nossos desejos, sim. Mas sabe qual é a melhor parte da sua vida? Eu quero te dizer que a melhor parte da sua vida é hoje. É agora, porque hoje você tem um poder da decisão. Ninguém vai decidir por você. Quando eu decidi continuar, mesmo sabendo que eu estava me sentindo como se estivesse sucumbindo, eu falei: eu vou até o fim. Eu não tenho casa para morar em Campo Grande, eu não tenho emprego mais, mas eu não vou desistir do chamado. Mas eu tive muitas vontades, irmãos, muita vontade de olha, falar assim: não quero mais, não quero. Eu sou aqui só por causa de Jesus. E é assim que é bom, irmãs, fazer tudo por causa de Jesus, porque senão o resultado é frustração, porque foi para Ele. Ele fez você para Ele. Ele te fez com um propósito tão lindo. Você não tem noção das pessoas que você pode alcançar através do seu testemunho, através do seu chamado. E eu vou dizer algo: através do seu defeito. As pessoas, elas olham para mim, elas se identificam com os meus defeitos. Você sabia disso? Porque às vezes você quer olhar para as pessoas só enxergar a qualidade. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que elas precisam de pessoas reais, mulheres reais, pessoas de verdade, que não vivem máscara, que desce aqui do púlpito e a vida é outra coisa. Então seja você, porque Deus chamou você, do seu jeito de falar, do seu jeito de lidar. É isso que vai cativar as pessoas vão falar: olha, mas aquela pessoa eu me identifico com ela, porque ela tem uma história semelhante com a minha. De tudo que eu falei aqui, você não se identificou nada? Você não identificou alguma coisa que você já viveu, ou que você sabe que Deus tem para você viver ainda? Porque o chamado é isso, irmão. O chamado, ele é uma coisa tão individual e uma coisa tão conjunta, é um mistério. Você começa a conhecer pessoas que têm o mesmo propósito, e Deus naquela cidade foi tão bom comigo que aí Ele levantou uma irmã. Porque Deus, Ele sempre vai te responder. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí Deus levantou uma irmã e a gente fazíamos caminhadas junto e ficávamos hora e hora ali orando, conversando, e aquilo foi me ajudando a suportar o processo. E é isso que Deus quer fazer com você, minha querida, só que você tem que pedir. Você, me coloca um Arão, um Josué,
Ou Jesus coloca uma Ruth do meu lado, né? E isso Deus faz, porque Ele tem, irmão. Ele tem tudo que você precisa, mas tem que acessar. E ali, fazendo caminhada, tinha coisas que eu não poderia falar mesmo, né, irmãos? Tem coisas que... Mas foi um escape. Deus dá escape para você quando você precisa. E ali eu não me senti tão sozinha. E ali eu comecei a me alegrar. E eu comecei a perceber o cuidado de Deus que Ele tem com os seus filhos, com a sua filha, com uma pessoa que não tem como retribuir, não tem como fazer nada para merecer. E é assim que Ele faz. Por isso que o amor, Ele constrange a gente de uma maneira que você fala assim: eu não posso pagar o que o Senhor está fazendo por mim. Eu não posso dizer não por tudo que o Senhor já fez por mim. E aí Deus foi dando alívio, No processo, na jornada, Deus vai colocando pessoas para te ajudar, com o mesmo foco. O foco é para ser seu aliado, é para ser uma ferramenta poderosa. Agora, a distração, irmão, é para tirar você do rumo certo que é Jesus. E nessa noite, o que você precisa para você obedecer o chamado? Você precisa de Deus falar mais uma vez? Você precisa de Deus provar mais uma vez? Você precisa que Deus faça uma festa? Manda um profeta colocar a mão no teu peito? O que você precisa? Você precisa consertar alguma coisa? O que você precisa? Eu preciso de tempo, eu preciso me preparar. Deixa as desculpas de lado, irmão. Não seja mestre em desculpa não, porque quem é mestre em desculpa não alcança nada. Quem é bom em desculpa, irmão, é só bom só nisso. Sabia disso? Só desculpa. Porque o seu chamado, olha só, Jeremias, o chamado dele, irmãos, era um tratamento de Deus com ele e com o povo de Deus. Através do seu chamado, Deus vai alcançar pessoas. Então, quando olhamos para o mundo lá fora caído, destruído, nós precisamos entender que você e eu somos uma resposta de Deus. Só que no processo nós nos magoamos porque queremos amar mais que Deus, né? Nos entregamos demais. Mas nós esquecemos que o Espírito Santo está aqui para falar. Vai até aqui, faça só o que eu mandei. Guarda o teu coração. A gente usa tanto esse versículo, irmão, guarda o coração, mas na prática, misericórdia. A gente não consegue. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível. E amadurecer, irmão, é um direito que você tem e eu tenho. E só através dos baixos, só através da luta, das dores. Então hoje, se alguém, porque já me repararam, irmão, meu cabelo, minha testa, minha altura, teve uma irmã que falou assim: mas você é pastora, você é baixinho. Eu falei: meu Deus do céu, o que esse povo quer? Jesus da minha vida. Então é que às vezes, não é que eu fico assim, pensando, gente, que futilidade. Parece que as pessoas esquecem, não leem Bíblia. Deus chama uma criança para ser. E parece que na cabeça das pessoas, parece que para você servir, tem um chamado. Você também tem isso, tem que ser assim. Aí Deus vem quebrando todos os paradigmas, todos os padrões, todas as crenças limitantes, para mostrar que Ele faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, é do jeito que Ele faz. Ele não precisa da minha confirmação. Ele faz e pronto, acabou, porque eu não sei de nada, eu não sei do futuro, você também não sabe. Então, quando isso acontecer, você lembra que você é único. E o fato de você ser única torna você maravilhosa, torna você maravilhoso. Saber que só existe um natalício, não tem outro natalício. Saber que existe só o irmão Ronilson, não existe outro Ronilson. Porque Deus, Ele trabalha com o original, Ele não trabalha com a cópia. Por isso você tem que aceitar você do jeito que você é. Tem que resolver isso, irmão, porque senão vai ficar perdido, confundido, distraído, olhando para um lado, para o outro, e o chamado nada. E aquilo que é para você fazer, nada.
E as pessoas morrendo e você sem alcançar as vidas, porque está preso, amarrado nestas coisas, esses embaraços, esses tropeços. E o Espírito Santo dentro de você te alertando: olha para mim, olha para mim, olha para mim, foi eu que te chamei, sou eu que cuido, que te sustento. O homem olha, ele olha aquilo que ele quer enxergar. Quando foram escolher, foram ungir Davi, gente, que coisa maravilhosa, um monte de irmãos, fortes, poderosos. Aí vai e chama um menininho, um ruivo, pequenininho. Você é o Davi de Deus. Você é o Davi de Deus, aleluia. Aí você fala: mas eu sou melancólica, eu sou problemática, eu sou emocional. Então você é o Jeremias de Deus. Aleluia. Aceita você do jeito que você é. Irmã, se um filho chega para você e fala: eu não gosto de mim, eu não me aceito, qual é a mãe, qual é o pai que vai ficar feliz? Porque você ama o seu filho pelo que ele é, não pelo que ele vai te dar, que ele pode fazer por você. Assim é o nosso Deus, aleluia. E isso deve bastar, aleluia. E quando nós entendemos isso, irmã, cara feia, comparação, isso aí não é nada, aleluia. Vai viver o teu chamado, querida, vai viver o teu chamado. Deixa, cada um vai ter que dar conta de si. Você acha que naquele dia é bonito para nossa cara? Falar: ai Deus, eu não vi o chamado porque não gostaram de mim. Na onde que Deus falou que precisa disso? Oh, aleluia. Oh, você já é tão amado por Deus, você não tem noção. A Bíblia diz que o amor de Deus ele é alto, que ele é extenso, que ele é profundo. Oh, olha, esse é o amor que deve te mover todos os dias. O amor te amou. Viver o chamado é uma missão, é um propósito. Você tem que viver. Você não vai ser feliz correndo, fugindo, brigando com o chamado. Você não vai ser feliz, porque Deus fez você para isso. Entenda. Vai deixar para fazer as coisas de Deus quando? Irmãos, quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente sente tanta vergonha de Deus, a gente sente tanto constrangimento de Deus por causa das nossas desculpas, por causa das nossas mazelas. Fala: Deus, como que o Senhor pode me amar? Eu só fico, só pecando, só errando. E mesmo assim, o Senhor ainda conta comigo. Mesmo assim, o Senhor me perdoou do meu passado negro. Mesmo assim, você fica constrangida demais. Aí você quer depender mais dele, porque essa é a chave, irmão, a dependência de Deus. Mais de Deus, menos de mim. E aí você fala assim: Senhor, eu vou fazer o chamado. Eu não posso amar a mim mais que o Senhor. Se Deus não poupou o filho dele, irmão, pensa comigo, o que ele vai poupar? Está lá na Bíblia. Ele não vai poupar você porque você acha que não dá conta. Ele não vai poupar você porque você não sabe, você não tem certeza. Ele tem um projeto antes de você nascer. Ele já te projetou. Esse copo, qual que é a função desse copo? Tá certo que pode querer fazer um vaso, mas a função desse copo é ser um copo e colocar água para alguém beber. Você está entendendo? Assim Deus nos fez para Ele, com um propósito. Você não precisa mais de resposta de Deus. Você não precisa mais de confirmação de Deus. Você não precisa de mais nada, irmão. Nada, nada. Você só precisa falar: eis-me aqui, como Isaías. Isaías, ele reconheceu quando ele viu a glória de Deus no templo. Quando ele teve aquela visão extraordinária do poder de Deus, ele caiu em si e falou: Senhor, eu sou um pecador, eu ando com as pessoas de impuro lábio, Senhor. Olha só onde o contexto que eu estou inserido. Mas ele reconheceu que ele não era nada, irmão, que ele não poderia fazer nada. E quando ele ouve Deus, quando ele aceita o chamado, gente, o profeta messiânico
Isaías, um homem transformado, é isso que Deus quer fazer. Não tenha medo da transformação. Tenha pavor de continuar uma vida medíocre, sem propósito, sem razão, sabe, sem sentido. Não, Deus, eu quero mais. O quanto você tem de sede de Deus, o quanto você tem de fome de Deus, o quanto você tem de Deus dentro de você, é uma pergunta. Porque nós só podemos viver o chamado, irmãos, uma dependência de Deus para tudo, sabia? Para tudo. Enquanto eu estiver na força do meu braço, eu vou cansar. Tem muita gente que está cansado, porque está remando, porque está ali, tentando muitas e muitas vezes, mas não chamou Jesus para entrar no barco, não chamou Jesus para entrar dentro da casa, não chamou Jesus para morar dentro do coração e para fazer uma morada. Você precisa se certificar que você é uma morada confortável para o Espírito Santo. Quando eu falo confortável, é um coração quebrantado. Porque só ouvir Deus, irmãos, tem muita gente que ouve. Agora, obedecer são poucos. Obedecer e praticar são poucos. Você vai ter que enfrentar urso. Você vai ter que matar leões. Você vai ter que dar 7 voltas ao redor do muro. Você vai ter que atravessar o mar. Tantas coisas. Tudo isso vai te levar para o amadurecimento espiritual. Sabe o que é o amadurecimento espiritual, irmãos? É não se abalar com a circunstância. Olha que Davi falou: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecer fala de resiliência. Permanecer fala de convicção, de posicionamento. É você defender o seu campo de lentilha. É você não se dobrar para adorar Baal. É você não ficar amedrontado com as notícias desse mundo. É você estar posicionado em Deus, não em você, em Deus. Ele mandou, Ele falou, Ele me colocou, Ele me deu, Ele disse, Ele cuida de mim. Esse Deus não falha. Você precisa fazer parte da solução e não ser mais o problema. Eu e você precisamos enfrentar os nossos medos e dizer: medo, até aqui você foi comigo, agora acabou para você, porque agora você vai falar como Jó disse: eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quando Jó falou isso, irmãos, ele não estava vivendo a melhor estação da vida dele. Quando Jó declarou isso, ele não estava com tudo arrumado, um cenário favorável. Você sabe da história. Ele vivia no lixão. E o que ele tinha era caco de telha para coçar o seu corpo. Como que um homem desse, que perdeu tudo, consegue fazer essa afirmativa tão forte, tão poderosa? E ali você vai discorrendo os versículos e você vai vendo que Deus ali foi uma chave que aquele homem virou. Coloca para mim, Jonathan, Jó 42. Jó, ele virou a chave quando ele disse isso. Gente, quem é que fala isso? É quem tem convicção do Deus que serve. É quem já enfrentou os inimigos, os amigos, difamando, acusando, como ele enfrentou. É quem teve muitas perdas, mas ele não perdeu o essencial. Então respondeu ao Senhor Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Você tem que pegar esse versículo quando alguém te afrontar. Você tem que pegar esse versículo, essa palavra, quando alguém duvidar de você. Fala: não, eu sei, Deus tem um plano comigo. Está tudo bagunçado, mas o meu Deus vai arrumar a minha casa.
Ele vai entrar na minha casa, no meu coração, e vai mexer em cada cômodo do meu coração. Ele vai arrastar os móveis do meu coração. Ele vai entrar naquele cômodo escuro, sujo, bagunçado, e vai fazer uma limpeza. Não faça da crítica um bichinho de estimação. Quando eu falo da crítica, também tem a autocrítica, é você se criticando. Falando para você mesmo. Você sabia que a ciência fala que aquilo que você ouve causa um impacto, mas aquilo que você fala, a sua fala dentro de você causa um impacto maior? Então, quando você fala sobre você, você tem que tomar cuidado, minha querida. Você tem que tomar cuidado. Não é você falar, mas é... Não, eu vou maquiar aqui, tudo perfeito. Não é negar a realidade. É você fazer da realidade de Deus a sua realidade. Quando você pratica a palavra de Deus, aí a crítica não será mais o seu bichinho de estimação, porque ele já foi limpo, varrido da sua casa. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu compartilhei um pouquinho da nossa experiência no campo. E hoje o que eu posso dizer é que Deus sempre foi fiel comigo. Quando eu namorava com o pastor, eu estava noiva ainda. Estávamos visitando um casal que era nossos padrinhos, e tinha um irmão lá. Talvez você precise saber desse testemunho. E esse irmão olhava para nós e olhava, e de repente ali, quando chegou a hora de ir embora, Deus usou esse jovem e falou assim: olha, Deus mandou dizer que Ele vai calçar e que Ele vai vestir você. Isso foi muito antes do nosso casamento. Eu quero te dizer que talvez você fique procurando um monte de coisas e já está tudo preparado para você. Você fica procurando amigos, pessoas, circunstâncias favoráveis, mas já está pronto para Deus, irmãos. Eu não penso que Deus vai preparar alguma coisa. Eu penso que sou eu que tenho que estar preparada para receber. Porque Deus também não vai me dar coisas grandiosas se eu não sei administrar coisas pequenas. E a gente pede as coisas para Deus, só que nós não temos o hábito de examinar. Eu sou fiel nesse pouquinho aqui para Deus me dar muito. Você é pai, você vai entender. Por que você vai dar um carro para o seu filho se ele nem tem carta? Se ele não cuida, se ele não limpa o quarto dele, se ele não é capaz de colocar o prato na pia, começa do pouquinho, irmãos. Lógico que Deus quer dar coisas grandiosas, isso é óbvio, porque Ele tem para dar, e Ele tem para dar para mim e para você, porque Ele não precisa. Ele precisa? Deus precisa de carro? Deus precisa? Não precisa, irmão. Sabe o que Deus precisa? De você, do seu posicionamento, do seu sim. Eu vou, eu faço, não importa. Amém? Porque esse é o meu Deus. E agora você sabendo de tudo isso, você ouvindo tudo isso, o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Continuar como você está? Ou você vai se posicionar? Viver o chamado que Deus tem para você? Você não sonhou com esse chamado. Você não projetou esse chamado. Porque se você tivesse sonhado, projetado, esse projeto seria um projeto muito propício a fracasso. Mas como esse projeto, esse propósito, esse chamado é do Senhor, então o resultado é vitória. Porque Deus fez você para dar certo. Ele te fez para dar certo, sim. Ele te fez para você dar certo. Tudo que você imaginar que você precisa para exercer o seu chamado está disponível. Se você quiser, está disponível. Até a luta está disponível para você. Porque a luta não é para matar crente não, irmão. Quem falou que a luta é para matar crente? A luta é para forjar. É para você saber quem você é em Deus. E como você lidar com as lutas. Tudo que eu vivi de
comparação, rejeição, me formou hoje uma mulher que, se a pessoa falar assim, não vou com a sua cara, eu vou falar assim, pois é, irmão, eu vou com a minha e olha, eu estou gostando da minha. Porque esse rosto aqui tem marcas. O meu corpo carrega marca como o seu corpo. De alguém que sofreu, de alguém que já passou horas e horas, irmãs, chorando. De pessoas que já teve que falar não para a sua carne, para fazer a vontade de Deus. De pessoas de situações de que você teve que viver e ninguém mais pode viver por você. Então respeite a sua história, por favor. Respeite o que você carrega. Respeite isso. E por falar em carregar, carregue a sua história. Não carregue fardos que não são teus, histórias que não são tuas. Tire proveito, resignifique a sua história. E conte um testemunho que engrandeça a Deus. Porque é isso que Ele quer. O nosso chamado é para engrandecer a Deus. Enquanto o nosso chamado, irmã, eu agir o meu chamado, querer viver o meu chamado para benefício próprio, eu estarei me enganando e enganando as pessoas. Naquele dia Deus tem uma palavra para essas pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E não é isso que Deus quer. Não é isso, não foi para isso que Ele te fez. Ele te fez para louvor dEle. Então, se até aqui você pensou, você agiu, na sua mente, o chamado para você tem sido um fardo. O chamado tem sido para você, irmão, uma corrente. O chamado tem sido algo para você que causa tristeza, causa dor. Eu quero te dizer que isso não vem de Deus. Não pode. Está errado. Alguma coisa está errado aqui, alguma coisa está errada aqui. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que eu e você devemos viver esse chamado. Porque o chamado é crescimento, é expansão, é amadurecimento, é fé, é testemunho, é adoração, é servir, é entrega, é choro. Sim, é lamento, é lutas, é perdas, é angústias, é noites mal dormidas. Mas nenhuma dessas coisas podem apagar de você esse chamado, porque existe uma força no chamado. Existe uma força. Deus já colocou algo em você. Ele já deu um chamado que vai te impulsionar. Ele já deu algo em você que vai te incomodar, que vai te sacudir, que vai fazer você se levantar no meio da cinza, das dores, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tudo pode estar no caos, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança com Ele. Ele confiou algo para mim. E esse Deus que é digno de toda adoração, e Ele é digno da sua devoção e da sua obediência. Deus é digno da sua obediência e da minha obediência, da minha devoção. Não deixe para viver o chamado na última hora, irmãos. Ai, irmãos, você não sabe de muitas coisas. Quando meu irmão foi preso em Campo Grande, passamos uma luta muito grande com a minha família. Ele foi preso, não sei se você vai lembrar de uma rebelião que teve em Campo Grande, eu acho que foi em 2009. E ali começou uma fase, eu ainda estava em Campo Grande. E ali todo mundo com um monte de notícia que estavam colocando fogo nos brocos ali, que só era morte, só era dor. E foi justamente no Natal. E ali começou um processo na nossa vida. E foi passando o tempo, a minha mãe, Deus foi trabalhando na vida dela. E ela começou a fazer um culto na varanda da casa dela. E ela foi fazendo, e muitas almas ela foi ganhando. E a minha mãe morava num lugar que era um caos, irmãos. Eu tinha até medo, às vezes, de deixar o Jonathan lá. Tinha alguns lugares que eu tinha que ir com o pastor, e na época nós não tínhamos carro, e deixava ele lá. E ali começou o culto no lar. E a minha mãe, ela prometeu que ela nunca iria parar com a tarde da bênção.
E eu não estava lá, mas muitas das missionárias, irmãs que eu conheço, elas estavam lá. E a gente sempre falava: mãe, volta com a tarde da bênção, mãe, volta. Como que melhorou a rua que a senhora mora, como que as pessoas ali aceitaram Jesus. E ela foi deixando, e eu estou falando isso, irmão, não é para você ficar triste, eu estou mostrando para você que o chamado é sério, que a gente precisa fazer. Não deixe para a última hora. E foi passando o tempo e todo mundo ali com aquele mesmo sentimento. Volta com a tarde da bênção, volta com os cultos, e tanto impedimento, tantas barreiras. Hoje a minha mãe, eu sei que ela foi salva, mas nós sabemos que ela negligenciou algo que Deus colocou para ela. Então, irmãos, vamos pensar muito sério nisso. Não é sobre a gente, irmãos. É sobre Deus e as pessoas que Ele quer alcançar. Às vezes a gente olha os noticiários e fica tão inconformada. Mas o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo nada. Por quê? Se nós estamos fazendo, é muito pouco ainda, não é? Porque você tem um testemunho tão lindo. Quantas pessoas já ouviu o seu testemunho? Você tem noção de pessoas que você pode alcançar através do talento, da habilidade, da sua juventude, da sua história que você pode alcançar? Nós não temos, irmãos, nós não temos. E olha que nós temos aí uma realidade totalmente caótica. Então não deixe para você servir a Deus quando está tudo acabado, como se fosse a última opção. Tem gente que fala: eu vou aceitar Jesus lá. Irmãos, é uma garantia que nós não podemos dar, irmão. Nós não podemos dar essa garantia. Faça hoje, faça agora, mas faça. Faça sem cobrança, faça com temor, com respeito. Faça adorando a Deus, faça assim, se entregando. Porque se você foi chamada para curar, você precisa estar no meio das pessoas doentes. Se você sofreu perseguição, você vai ser promovido. Existe uma matemática com Deus que nós não entendemos, mas vamos fazer a vontade de Deus. Coloque o louvor, Jonathan. Eu quero chamar aqui na frente você que tem um chamado, e você que tem dúvida do seu chamado, e você que não sabe do seu chamado. Você vai falar com Deus: Senhor, me ajuda a eu cumprir o meu chamado. Eu já descobri que eu não vou ser feliz se eu não cumprir o meu chamado. Porque você foi feita para isso, minha querida. Não vamos ser egoístas. Pode vir aqui na frente.